Bem-vindos ao programa Raízes Judaica na TV Judaica. Eu sou Jaque Passi e estou com uma convidada maravilhosa, queridíssima, minha querida amiga Cássia Mizan. Muito bem-vinda, Cássia. Ai, muito obrigada. Já queria agradecer essa oportunidade de eu estar aqui, a gente conversando. Eu estou muito feliz, fico muito honrada com esse convite. A honra é toda minha de ter você aqui comigo, Cassinha. A sua trajetória, Cássia, é muito sólida e na psicologia e também na gerontologia, né? Assim que fala? Gerontologia. Gerontologia. E como que você percebe essa influência dos valores judaicos, como o preceito de honrar o pai e mãe, e na forma de interagir com os idosos? Bom, primeiro eu quero dizer que toda a minha trajetória e toda a minha vida profissional com os idosos eu devo aos idosos da comunidade judaica, né? Eu trabalhei alguns anos, mais que uma década, no antigo Golda Meir e depois Residencial Israelita Albert Einstein, onde foi a minha grande escola. Então eu sempre digo, eu devo tudo a esses velhos que passaram, né, pela minha história. E o que eu pude vivenciar, isso eu posso dizer, porque eu vivenciei isso, né, que mais do que honrar pai e mãe, para o judaísmo, a comunidade ela honra os velhos, né? Então é uma comunidade que tem na sua história, na sua cultura, né, enraizado isso muito forte. Então, mais do que honrar pai e mãe, é honrar a velhice, honrar aqueles que são mais velhos. Então, a lição que eu tirei desse tempo que eu trabalhei junto à comunidade judaica, né, e me relacionei com esses idosos, eu pude entender isso, a importância da velhice para a comunidade judaica, né? Na Torá se diz que os cabelos brancos são como se fosse uma coroa, né? Que ela vem para coroar a vida da gente, né? E, inclusive, no judaísmo, velho é zaken, né? Isso. E zaken significa aquele que tem sabedoria, que viveu muito, né? Que viveu muito tempo. Então, pelo contrário do que se pensa, né? Que a juventude ela é que deve ser reverenciada, no judaísmo isso é muito forte, que a velhice é reverenciada, né? Verdade. A gente tem também as questões da transmissão oral, que é muito forte no judaísmo. E quem faz essa transmissão são os velhos, né? Verdade. A tradição, os costumes, todos essas... Isso. O que nós recebemos, né? Isso mesmo. Na nossa educação, são eles que nos passam. É. E você tendo essa grande escola na sua vida, né? De trazer o judaísmo no envelhecer, né? Existe uma particularidade na forma como a cultura judaica lida com esse passar do tempo? Olha, como eu disse já, né, para essa comunidade, e isso é uma questão de uma, culturalmente, né, está nas famílias, está, né, circula dentro dessa comunidade, essa questão de honrar o idoso, né, de ter uma preocupação com esse idoso, muda as relações de cuidado, né? Uma comunidade que se preocupa com aquele que envelhece, ela também vai cuidar de uma outra forma. Verdade. Então, eu vejo que para a comunidade judaica tem uma peculiaridade, assim como todas as comunidades, né? A japonesa, a comunidade libanesa, e mesmo dentro da comunidade judaica existem especificidades, né? Isso a gente vê muito claramente. Então, aquele que é de origem sefaradi tem uma visão sobre a velhice. Aquele que é ashkenazi tem uma outra visão sobre o envelhecimento, no sentido do cuidado, né? Sim. Mas todos têm uma coisa em comum. Todos são permeados e transpassados pelo judaísmo, né? Que traz toda a sua... Essa bagagem, É lógico, essa bagagem que é infinita, né? Verdade. Você, trabalhando dentro desse contexto com os idosos, antigamente chamava de Golda? Antigamente era mente, lá atrás, né? Bom, a comunidade judaica, como sempre foi, é isso que eu quero te falar. Sim. Se eu não me engano, se eu não estou errado, em 1934, um grupo de mulheres da comunidade judaica, elas se uniram, não sei se é 34 ou 37, eu estou esquecida agora, elas se uniram porque começou a haver um ciclo migratório de
judeus que vinham da Europa, já velhos, né? Ou velhos, que hoje não seriam tão velhos, né? Mas seus 50, 60 muito anos. bem, 45, 50, 55, que eram considerados velhos. Nós estamos falando de 1937 para cá, são quantos anos, né? Verdade. Então, quase 100 anos a gente pensa nisso. Verdade. Então, eles vinham para o Brasil, eles não traziam nada. Então, essas senhoras se juntaram, inclusive ali na Vila Mariana. Olha. Elas pegaram, acho que uma casa, um sobrado, foi doado por uma dessas senhoras, que agora eu não me lembro o nome, e elas começaram a oferecer comida, e elas começaram a arrecadar roupas, elas faziam esse trabalho social. Isso, né? Que é sempre muito forte na comunidade. E aí isso foi se expandindo, eles viram a necessidade deles criarem um local para acolher esses velhos. Então, esse é o começo do Lar dos Velhos, o antigo Lar dos Velhos, que virou depois o Lar Golda Meir. Eu chego em 98 no Lar Golda Meir, pelas mãos da dona Miriam Haber, que não está mais aqui, mas que é uma honra eu tê-la como honrando as raízes judaicas, mentora. Ela foi minha grande mentora dentro do residencial. Dessa escola maravilhosa. Dessa escola. Aí, em 2003, chega o Hospital Einstein com uma força muito forte de cuidado, mas e aí eu fico lá até 2013, né, quando eu saio, e aí eu vou e abro minha empresa, né, a minha empresa que hoje é a Sani, que cuida de idosos frágeis. Então, por isso que eu digo que eu devo tudo a esses velhos que passaram pela minha vida. Muita experiência, muita, né? Muita. Quando você conversava com eles, Cássia, o que você via quando você tinha a oportunidade de ouvir as histórias deles? Eu vi uma coisa que é muito própria da comunidade judaica, que é a resiliência, a capacidade de se adaptar a situações críticas. Eu posso te falar que nesse período eu trabalhei muito com sobreviventes do Holocausto, sobreviventes que na época, eu estou falando isso em 98, 99, né? Eles já estavam velhos, mas eles eram os sobreviventes que foram crianças e adolescentes no Holocausto. Uau. Então, eu tenho muitas histórias que, para mim te falar, que me envergonham como ser humano, no sentido de que, como um ser humano é capaz de submeter uma criança ou um jovem, né, a situações, mas que, mesmo assim, eles se refizeram. Essa né? força então, incrível. Essa capacidade de resiliência, eu também trago comigo no sentido de que eu aprendi isso. Né? De que se eles buscaram força e tiveram a capacidade de se refazer, construir famílias, construir, sabe, uma vida nova, apesar de tudo que eles passaram, por que eu não, né? Exato. Então, eu devo a esses velhos também essa minha relação com a vida, de resiliência. Né? E a comunidade judaica é uma comunidade que tem muito forte essa questão da resiliência. Que até hoje, nos dias de hoje mesmo, né? Que se a gente vivendo, pensar, está vivendo também Exato. isso, e tem que ter essa capacidade de se manter vivo, né? Exato. De que, apesar de tudo, apesar de todas as crises, as questões que são desafiadoras, essa comunidade se mantém o quê? Ela se mantém unida, ela se mantém junto, ela se mantém viva, né? Então os velhos me ensinaram muito isso. As raízes judaicas desses idosos, eles deram essa força para eles darem continuidade à vida de reconstrução? Você vê isso nessa experiência? Sim, eu acredito que sim, né? Na medida de que a família judaica, ela tem uma característica própria, lógico, eu falei que tem as diferenças entre os Ashkenazi e o Sefaradi, que tem relações também e que são influenciados por culturas diferentes, né? Que a gente tem que levar em consideração isso, porque a velhice, ela, quando a gente envelhece, isso vem muito forte, né? Das nossas raízes lá de trás. Então, a questão do judaísmo, ela traz a questão do pertencimento. Então, à medida que eu me sinto pertencente, isso eu já estou falando numa perspectiva gerontológica, quando você se sente que você pertence àquele grupo, que aquele grupo tem características que te remetem à sua existência, é muito mais fácil você passar pela velhice. Então, sim, muito. Né? E a questão não é nem uma questão religiosa, tá? Sem dúvida. De prática religiosa, nem de rito, né? Mas de pertencimento, né? Eu pertenço a essa comunidade. Eu sou um judeu.
eu pertenço a isso. E isso me dá força, né? Então, acho que isso é a maior característica da comunidade judaica. Sensacional, que lindo. Essa identidade com a espiritualidade, vamos dizer aqui, do pertencimento, mais do que a espiritualidade. Trazendo para a espiritualidade essa questão de preservação da identidade cultural como um fator de proteção para a saúde mental e emocional na terceira idade. Você acha que a espiritualidade, com o pertencimento e com as suas raízes, fortifica esse idoso? Lógico. Inclusive, eu sou especialista e mestre em gerontologia. Das minhas pesquisas na minha especialização foi sobre o efeito, qual seria o efeito na saúde mental e física do idoso que tem prática religiosa ou prática espiritual, tá? Eu peguei 40 estudos do mundo inteiro, não só da comunidade judaica, mas de várias religiões, e está comprovado de que a prática religiosa e a prática espiritual, que são duas coisas diferentes, religiosidade é uma coisa, espiritualidade é outra. Isso fortifica o indivíduo. Por que isso? Porque quando a gente envelhece, a gente vive muito próximo da questão do desamparo, né? A gente vai perdendo as nossas forças, a gente não controla muito mais o ambiente, a gente precisa de auxílio. Imagina você imaginar, ou você ter certeza de que tem algo maior que você, que te protege, que está o tempo todo com você. Isso te traz um conforto, te traz essa sensação de que você está protegido. Você falou do pertencimento, né? Então, a gente também considera como um reforçador, vamos dizer, algo que faz com que esse idoso se sinta mais amparado. Porque se eu pertenço a uma comunidade, essa comunidade vai me proteger. Né? Então, são fatores de proteção para a saúde mental e para a saúde física. Esses estudos mostram que idosos que têm prática religiosa, seja lá qual a sua religião, não só o judaísmo, mas que têm prática religiosa ou espiritual, eles têm menos depressão. Uau. A questão dos parâmetros de, vamos dizer, como fala, pressão arterial ficam mais equilibradas. Interessante. Atinge toda a parte fisiológica também. Então, é muito importante. É muito importante, muito importante, tá? Puxa vida, é muito essa prática, né, da espiritualidade, porque eu acho que a espiritualidade, ela está ligada com a prática também. Mais ou menos, assim, se a gente fizer essa divisão, a espiritualidade é a questão da fé, né? Eu tenho fé e eu acredito que esse algo maior, algo que é maior e que eu desconheço, no sentido de que eu não vejo, mas eu sinto, eu percebo, ele está sempre comigo. E aí eu tenho uma prática de espiritualidade, eu posso meditar, eu posso tirar um momento para acender uma vela no Shabat, fazer uma prece, né? Eu estou ali conectada com Deus, eu converso com essa divindade, né? Seja lá qual for. E a religiosidade, ela está mais ligada às questões dos rituais, da prática. Então, por exemplo, se eu sou um idoso, que eu sou um idoso judeu, que eu tenho o hábito de ir à sinagoga todos os dias. Olha só que coisa. Eu tenho vida social. Isso também apareceu no meu estudo. Que a vida social que a religiosidade nos oferece, ela é extremamente protetora para a saúde mental, para a saúde física também. Importante. Então, essas práticas também são... Entendi. Então, a prática religiosa, você diz, ela que vai te dar a conexão de pertencimento? Também. Porque se eu frequento, por exemplo, uma sinagoga, ou um templo, ou qualquer ambiente que seja da minha prática religiosa, geralmente é coletiva, não é? Sim. Vamos pensar. As manifestações religiosas geralmente são coletivas. Então, as festas, os encontros, por exemplo, no caso judaico. Se a gente pensar no judaísmo, vamos pensar que pelo menos o homem que tem que rezar 3 vezes por dia, pelo menos 3 vezes por dia ele está lá. Ou uma vez por dia ele vai lá, ele encontra um amigo, ele encontra outro, né? Ele troca uma ideia, conversa, ele toma um cafezinho, ele reza, né? Ele entra em conexão com esse divino. E isso faz uma diferença muito grande. Muito, muito grande, Jaque. Na questão da saúde mental, então, depressão, caso de quadros demenciais, né?
às vezes, eu vou te falar, eu tenho meus clientes na minha empresa, às vezes a gente até prescreve, né? Olha, Sim. você não quer levar ele na sinagoga? Vamos, né? Vai Vamos levar na ali, sinagoga um isso. pouco, né? Ah, mas ele nunca teve essa prática. Mas quem sabe se ele começar? Porque não vai Interessante. só para reza, né? Exato. É uma série de... Social, Isso, pertencimento àquele pertencimento, lugar. identidade, Maravilha, né? Porque ali está a minha Exato. identidade. Que maravilhoso, Cássia. Olha, a gente já volta. Vamos para o comercial com esse assunto incrível aqui. Estamos apresentando... Para não ficar de fora e poder assistir 24 horas por dia a TV Judaica, baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. E assista também em sua Smart TV, direto da loja de aplicativos do seu aparelho, totalmente gratuito. TV Judaica, a primeira televisão judaica brasileira. Voltamos a apresentar. Estamos de volta aqui no programa Raízes Judaica com a minha querida amiga Cássia Mizan. Cássia, a gente está falando aqui de espiritualidade, de pertencimento, de identidade. E quando você fala de prática, logo me vem a questão da conexão espiritual com a prática. Eu pratico, logo estou conectada. E você, que é estudiosa do assunto, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa ideia, ou não dessa ideia. Bom, os rituais, eles foram constituídos exatamente, primeiro com um intuito, né, um propósito, que é realmente o indivíduo buscar ferramentas para se conectar, né? Então a religião está ligada a isso, né? Certo. As ferramentas que a gente tem disponível, cada um na sua religião, né, para se conectar com o divino, certo, com o maior, né? Mas existem práticas que são realizadas muitas vezes automaticamente, sem esse contexto da espiritualidade. Então o indivíduo, ele repete porque ele traz isso da sua família, né? É transmitido por gerações, né? Ele traz porque a sua comunidade faz, então ele repete, mas às vezes, já que essa prática, ela não tem uma conexão real com o espiritual, né? Interessante. A pessoa só repete. Isso porque ela traz de tradição, de dentro de algum momento na vida dela que ela recebeu aquilo. É isso, ela vai lá, ela faz aquela prática, mas o interessante é quando você consegue conciliar a prática com a conexão religiosa. Então, muitas vezes, mesmo os velhos, né, que têm dificuldade muitas vezes de se locomover, de sair, então eu não consigo ir na sinagoga por algum motivo, né? Não tenho quem me leve naquele momento, né? Os filhos hoje em dia trabalham muito, né? A gente, às vezes, como eu tenho empresa de cuidadores, os cuidadores até acompanham, mas não é essa a realidade. Então, a gente estimula que esse indivíduo, ele busque uma forma de se conectar com esse maior. Interessante mesmo. Né? E aí eu posso te falar até que a gente pode se conectar com esse divino numa praça, por exemplo, entrando em contato com a natureza, porque a natureza faz parte do divino. Faz parte, né? Você entendeu? Então, que a gente tem. então, assim, o importante é você entender que você precisa ter essa conexão. Entendi. Tá? E usar o que está ao seu alcance para você. Ao seu alcance, exatamente, ao seu alcance. Muito bacana. E isso está ligado muito à memória também, por exemplo, quando a gente fala de descendentes de judeus, caso principalmente da Inquisição, que foram forçados a se converter, né, da expulsão e tudo. Como que a psicanálise explica esse desejo latente de voltar para casa? Então, na psicanálise, a gente tem um conceito de transmissão intergeracional, né? Ou seja, uma bagagem psíquica que a gente carrega dos nossos antepassados, né? Dos nossos ancestrais, né? Então, essa é uma passagem, né? Existe uma psicanalista chamada Maria Torok, que ela tem estudos, e tem um outro, Abraham, depois eu até te mando o nome. Manda sim. Eles têm um estudo que eles falam sobre a cripta, tá? São as criptas. E o que são as criptas? Porque os judeus são Judeus, não é assim que fala? Exato. E o que é uma cripta? Uma cripta é algo que está fechado, que está escondido, que está, né, velado. Então, ela mostra que
traumas vividos por esses sujeitos em algum momento, por exemplo, que eles tiveram em risco a sua própria vida, né? E a vida dos seus filhos, e a vida de quem amava, isso fica como um segredo, isso fica, como se diz, sem elaboração. É como se fosse um conteúdo que fica ali aprisionado, né? Nessa cripta, né? E que ele é transmitido de geração em geração, mesmo sem se falar. Não precisa ter a fala. É um ato, é um sentimento, é um ato, é uma presença, né? Interessante. Que é passado pelas por famílias, gerações, por gerações. Isso é uma transmissão intergeracional, né? Interessante. E a gente recebe dos nossos ancestrais não só as questões, vamos dizer, religiosas, Sim. mas a gente, por exemplo, a questão da cultura do cuidado, Exato. a questão daquilo que foi escondido, os medos, os Exato. temores. Sem saber por quê, né? Sem saber por quê. E aí você fica, muitas vezes esses indivíduos, eles ficam como se fossem, como que eu vou te falar? Eles fazem até sintoma, tá? Como processos depressivos, ansiedade, e eles não sabem como lidar com isso, com esse sentimento e com essa busca, né? Porque fica um vazio ali, né? É como se fosse algo que não é nomeado, não há um nome para aquele sentimento. E aí existe também um psicanalista, o René Caes, que ele fala sobre os grupos, né? Uau. Ele trabalha bastante com os grupos e essa transmissão intergeracional dos grupos. A família é um grupo, Sem considerado dúvida. um grupo. E a gente vê de forma sistêmica essa família, onde circulam silenciosamente uma série de traumas, uma série de vivências que são passadas para as outras gerações. Que não foi cuidado, né? Não teve um cuidado... Não é que não foi cuidado, não foi nomeado. Nomeado. Teve que ficar... Criptado. Isso, teve que ficar escondido, enclausurado, escondido, né? Então, ser judeu era... risco de vida. Risco de vida. Inclusive, eu quero até dar um depoimento aqui, por favor. Que uma vez eu estava conversando com um intelectual da comunidade judaica e eu falei para ele, sabe, eu descobri algumas raízes minhas judaicas lá de trás, que são cristãos novos, tudo lá. Ele falou, eu acho os cristãos novos, eles são os covardes. Eu falei, mas por que você acha que são covardes? Isso. Ele falou, porque eles renunciaram à sua fé. Aí eu falei, mas você não pode falar isso, né? Porque eu já tinha contato com os velhos que passaram o Holocausto e muitos tiveram que esconder o seu judaísmo para poder sobreviver. É um retorno, É um retorno. Então, quando o indivíduo ele é ameaçado à sua própria vida e o da sua família e dos seus entes queridos, você é capaz de qualquer coisa para sobreviver. Né? Não então, dá para julgar. Não pode ser julgado. Então, eu achei julgar. uma falta de informação desse indivíduo que é um intelectual, né, da comunidade judaica, sobre a vivência desses indivíduos, desses grupos, né, sociais, dessas famílias, desses indivíduos. E muitos se reencontrando, né, trazendo de volta hoje essa questão. E hoje a gente vê os filhos, né, os descendentes, né, dessas pessoas. E você acha que essa procura exacerbada que temos hoje, né, porque até, vamos dizer, a Anita Novinsky, que tratava desse assunto e sempre trazendo para a comunidade, para a sociedade, esse assunto importante de falar que hoje no Brasil temos 40 milhões de descendentes sefaradim, né? E como lidar com isso? Como que você acha que a gente pode conversar, trazer, dialogar esse assunto? Eu quero te falar uma coisa antes disso. O ano passado eu estive em Amsterdã, tá? A minha avó, do lado do meu pai, ela se chamava Pinto. E ela sempre falou para mim, meu pai falava para mim, nós somos descendentes de holandeses. E eu tinha essa curiosidade de Holanda e eu fui a Amsterdã. O ano passado eu fui na sinagoga mais antiga que tem sefaradim em Amsterdã, onde foram os judeus que saíram de Portugal, tá? E fundaram uma grande sinagoga, é muito linda essa sinagoga, maravilhosa. E aí eu tive um guia que ele me explicou toda a história dessa sinagoga. Essa sinagoga foi fundada por judeus fugindo da Inquisição de Portugal, tá? Fonseca, Costa,
nomes que a gente acha Todos. que é... Henriques, Nunes, Nunes, Dias, Ferreira, Teixas. exatamente. E aí é uma sinagoga enorme que tem o nome deles. E o que eles fizeram? Foram homens que foram grandes comerciantes na Holanda, em Amsterdã. Eles fizeram muito dinheiro, alguns. E o que eles faziam? Quando começou um ciclo migratório maior, por causa da Inquisição, que chegavam famílias que não tinham condições, que fugiam da... Sem dúvida. E na Holanda, a prática religiosa judaica era livre. Então, eles não tinham repressão. Então, foi um fluxo migratório muito forte de judeus que fugiam da Inquisição para Amsterdã. E aí, esses homens de negócio, que já faziam negócios com as Américas, tá? Por barcos, né? Eles eram fortes numa cama de açúcar. 1645. O que eles fizeram? Eles se juntaram numa comissão judaica de homens e falaram: o que a gente vai fazer com esses que estão chegando? Sim. E aí tinha o Novo Mundo. E aí eles falaram: olha, vamos fazer o seguinte, vamos oferecer para essas famílias, se elas querem ir para o Novo Mundo, para que elas possam lá plantar açúcar, né? Plantar tabaco, algodão, o que aparecesse para poder sobreviver. E vieram muitos navios com judeus que fugiram da Inquisição, que foram patrocinados por esses judeus que viviam em Amsterdã. Sem dúvida. E aí eu descobri... Não sou eu que estou contando, viu, gente? Não sou eu. Não, eu tive em Amsterdã o ano passado. Exatamente, o ano isso passado é muito eu importante. tive. E aí... eu tinha muita curiosidade, porque a minha avó sempre falava, a gente veio da Holanda, a família Pinto. E aí eu passei por um lugar chamado Casa Pinto. Uau! E eu tinha visto lá, né, a família Pinto, que é uma família de origem judaica. E aí tem muitos pintos marroquinos. É? Muitos pintos marroquinos, muitos. Então, aí eu peguei e perguntei pro guia, falei, essa casa, o que ele falou? Essa casa é um dos maiores... comerciantes judeus que tinham em Amsterdã. Ele tinha vários livros, ele foi um homem que tinha muita ligação com a arte. Então, a família fez uma fundação, onde essa casa abriga lá um centro cultural. Uau, que maravilhoso! E para ilustrar mais, do outro lado da rua, tem uma sinagoga ashkenazí, que aí é o fluxo migratório dos ashkenazis que chegaram lá também, depois, muito bem depois, né? Fugindo da guerra. Isso. Nossa, que maravilhoso você trazer isso, porque é um resgate da tua história. Sim, da minha história. E outra coisa muito importante que eu vejo aqui, quando você fala do mesmo sentimento que as pessoas que chegaram fugindo do Holocausto, do medo de esconder, a mesma coisa aconteceu com os judeus que chegaram aqui no Brasil, fugindo da Inquisição, há 500 anos atrás, 300 anos atrás, 200 anos atrás. Como que você vê esse gap, porque há um gap aqui, de não ter essa conexão dessas pessoas se encontrarem, dessas pessoas entenderem, porque os sefaradim estavam aqui e receberam essas pessoas chegando fugindo do Holocausto, né? E tinham quase inconscientemente a mesma história, a mesma sensação. Se a gente puder fazer um paralelo aí, é lógico que é diferente, né? Sim. Lá não houve, no Holocausto não tinha uma questão de conversão à força, lá era para... aniquilar. Era um outro tipo de aniquilamento. Exato. Um era aniquilamento da identidade, né? E o outro, aniquilamento físico, né? Uma coisa que eu aprendi com esses idosos que viveram no residencial, no antigo Lagoa da América, que vamos dizer, sobreviventes do Holocausto, é que quando você está em perigo, é uma questão de sobrevivência, entendeu? Eu acho que essa conexão é muito forte com esses que ficaram lá para trás, na história, e esses que são mais recentes, né? A conexão que eles têm é essa, é a luta pela sobrevivência. Por algum motivo. Eu tenho histórias, se você quiser... a gente quer. Muitas histórias, né? Então, assim, por exemplo... Uma que marcou muito, eu tenho várias que me marcaram muito. Tem histórias até que nem dá pra gente relatar aqui, que são tão fortes, né? Que não daria. Mas, por exemplo, é uma menina de 13 anos, né? Ela estava no vagão com a mãe, o pai e os irmãos. E a mãe, num determinado momento que o vagão diminui a velocidade, ela joga a filha do vagão e fala, você vai viver.
essa criança cai aos 13 anos, essa menina cai, Uhum. ela quebra o pé, mas assim mesmo ela vai se arrastando por dentro da floresta. Uau. E aí ela consegue como chama? Um estábulo, algum espaço? Não, assim? não. É um fazendeiro, sabe? Sim. Isso eu tô falando na Polônia. Na Polônia. Tá? Uhum. E pega ela, acha ela, leva ela para casa, cuida dela e ela vira meio que a empregada da casa, Certo. tá? E aos 13 anos, essa menina, ela tem que sobreviver. Então ela não pode dizer que ela é judia, ela não pode dar nenhum indício da sua condição judaica, né? Então ela tinha que também ocultar isso. É lógico que o mundo mudou, né? Chega ao fim da guerra, ela tem possibilidade de se manifestar. Mas na Inquisição nós estamos falando de anos de opressão. E a gente já vai voltar a falar desse assunto. Vamos aqui aos intervalos. Estamos apresentando TV Judaica em Foco é um programa que traz informações de qualidade, reflexões atuais e uma visão ampla sobre os temas que impactam o nosso dia a dia. A cada edição exibe entrevistas com personalidades do Brasil, de Israel e de diversas partes do mundo. O programa também conta com reportagens exclusivas produzidas pela equipe de jornalismo da TV Judaica. Programas inéditos vão ao ar às terças e quintas-feiras às 22 horas, com reprises aos sábados às 23 horas e domingos às 21 horas. Baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. Moço, por que o senhor tá correndo feito louco? Não posso perder o programa em Foco, vai começar às 21 horas. voltamos a apresentar. Estamos de volta aqui no programa Raízes Judaica e conversando com a Cássia aqui, você falou, Cássia, do seu projeto de vida, vamos chamar assim, da Sani. Conta um pouquinho pra gente como que nasceu a Sani. Bom, eu já falei aqui dos idosos, né? Então eu trabalhei por quase 14 anos no residencial israelita Albert Einstein, antigo Largo da Meia. E aí quando eu estava lá próximo aos 50, eu falei, bom, agora eu quero fazer algo que seja para mim, né? Para minha velhice, que eu não tenha que trabalhar tão formalmente, né? Então eu fui empreender, abri uma empresa, a Senior Services, e trabalhei na gestão de cuidados para idosos frágeis. Formei cuidadores, né? Formei por volta de 600 cuidadores na cidade de São Paulo. Só parei porque eu fui para o meu mestrado e aí eu não dava conta da empresa. E aí, em 2012, eu fundei minha empresa. E aí, quando foi agora em 2024, apareceram sócios, né? Um fundo que manifestou a vontade de comprar a parte da minha empresa, né? E, inclusive, um dos meus sócios, ele é judeu. Que legal. O Michael Kaps, que é judeu, né? Um judeu russo que também, na Rússia, não se podia muito falar. Ele é muito jovem, ele tem 36 anos. Ele foi para o Canadá, pequeno, ele é canadense, né, agora. E aí eles compraram parte da minha empresa e a gente vem trabalhando desde setembro de 24. Eles são uma startup, a Sani é uma startup, né, que se junta, faz uma fusão com a Senior Services, que é uma empresa de gestão de cuidado, e vira só Sani. E a gente agora, inclusive, nós estamos desenvolvendo uma inteligência artificial para o cuidado, né? Que maravilha. Que vai permear o cuidado. Já tem produtos. Aliás, é o Michael que é o responsável por toda a questão tecnológica, né? Então, nós temos essa IA, que é a Sofia, que vai ajudar na emissão dos relatórios, vai ajudar os cuidadores, né? A gente tem alguns produtos, então a gente sabe que horas o cuidador chegou, onde ele está, geolocalização. Que bacana, isso baixa um aplicativo no celular? Não é aplicativo, não é tudo pelo WhatsApp. Uau, porque o cuidador, ele não, às vezes ele tem dificuldade de manipular né? um aplicativo. E o WhatsApp, todo mundo, é o Zap, né? É o Zap. Todo mundo sabe usar. Né? Zap, é rapidinho. Então hoje a gente atende idosos frágeis no domicílio ou na instituição, tá? Com mão de obra, a gente tem uma equipe, eu tenho gerontólogos, eu tenho uma gerontologista que faz a interface com as famílias, que bacana. Com os cuidadores. Eu tenho hoje aproximadamente quase 1000 nomes
no nosso banco. Que maravilha. Ou seja, de profissionais. Que maravilha. Cresceu muito a minha empresa. Cresceu muito, e tudo ligado exatamente ao cuidado do idoso, né? A terceira idade. Tudo cuidado ao idoso. Nós prestamos o serviço a domicílio, a gerontóloga vai, faz uma visita, né? Que bacana. Ela traz o perfil desse idoso, esse perfil é colocado também num sistema, tá? Interessante, perfil a gente está clínico. falando de idoso e estamos falando de modernidade. Sim, né? não, mas agora já que não tem mais essa, tá? Olha que ótimo. Quem perder esse barco né? boom que está passando da tecnologia vai ficar para trás. Então, é lógico, meus sócios, eles são muito jovens. O Michael tem 36 anos, eu tenho o Michael com 36, que lindo. o Renato Tiquilhan, que também é meu sócio, que tem 40 e poucos, e a Angelina, que é uma americana, que também tem 40 e poucos. Então, eles trazem a tecnologia muito forte, né? Que bacana. Então, tudo isso para o cuidado ao idoso. E você pensa em expandir esse... Sim, a gente acabou de fazer uma expansão para Campinas, tá? Que legal. Estamos atendendo agora a cidade de Campinas com cuidadores, auxiliares e técnicos de enfermagem, tá? A gente tem uma equipe, eu tenho uma gerontóloga lá, a gente faz um descritivo de perfil desse idoso, faz um plano de cuidados, e daí a gente vai buscar a gente tem também um produto tecnológico que chama-se Match, como se fosse um Tinder de cuidador. Olha, que interessante. E de idoso. Então fazem lá, a gente tem o perfil do idoso e o perfil dos cuidadores, e aí quando as meninas, as escalistas, elas clicam lá, ele faz um match. Que e aí máximo. traz o nome dos cuidadores que seriam mais adequados para aquele perfil. Que moderno, Cássia. Nossa, revolucionário, né? Mas não foi eu, tá? Mas é o maravilhoso. Michael, então, que ele é isso, muito ligado trazer nessas isso questões. Justamente para a terceira idade, porque a gente vê muitas dificuldades. A terceira idade lidar com essa nova geração da rapidez, de tudo é rápido, tudo é botão, tudo é 2 minutos, e você tem que se adaptar. Quer Instagram, então, quer Facebook, quer Twitter, quer isso, e o idoso, ele tem uma dificuldade, uma certa dificuldade, eu vejo isso através dos meus pais, né, também, eles querem muito fazer parte, né, querem estar participando, eu também sei lidar com isso. Como é que você vê isso? Bom, isso a gente chama de educação tecnológica, né? Quando a gente é mais velho, a gente não viveu esse boom, né? Imagina uma criança que está nascendo hoje, né? Como essa criança ela vai estar muito mais à frente do que um jovem de 20 anos, que viveu 20 anos atrás. Então, assim, o letramento digital para os velhos é o que traz inclusão, pertencimento. Pertencimento, a gente retoma. Dessa sociedade. Exato. Mas como os velhos têm um outro tempo, quando a gente envelhece, a gente tem um outro tempo. Tá? Mas o nosso tempo é slow. Mas, olha, eu vou te falar, slow. a natureza, ela é perfeita. Sem dúvida. Perfeita. Quando você é jovem, e aí a gente aquela pode energia, pensar, aquela energia, né? A gente pode pensar, o Jung tem uma parábola que ele fala, né? Que assim, a vida, a existência é entre o nascimento e a morte, né? Exato. Então você vai numa ascendência até mais ou menos os 55 anos. Ufa, ainda tem um tempinho. Calma. Aí você vai, aqui é só produção. Produzir, ter filhos, fazer vida profissional, trabalhar, construir patrimônio e tal. Quando você chega mais ou menos lá, 55, né? Você vai numa outra descendência, que você vai a caminho do quê? Da morte. E a morte nada mais é do que você se desprender dessa materialidade. É uma liberdade. É uma liberdade. Mas só que esse caminho que leva à morte parece meio mórbido, né? Mas não é. Não é. É a natureza. E a gente leva o que a gente construiu, né? A memória. Então, né? Os velhos, geralmente, eles têm uma necessidade de passar isso, né? Certo. E aí, hoje é diferente, né? Como que é feita a transmissão hoje do conteúdo social? É tudo por isso que você está falando, né? Pelo Google, pela inteligência artificial. Então, os velhos perdem esse lugar. Né? Mas o letramento digital para a velhice é fundamental. Que sensacional, Cássia. Eu quero te agradecer muito por essa entrevista maravilhosa. Você é minha família, você sabe disso. Temos histórias, muitas histórias bacanas. Muito obrigada por ter vindo aqui no nosso programa Raízes Judaica. Eu tenho certeza que abrilhantou muito essa TV aqui com a gente. Ai, Jaque, para mim é que é um prazer dividir um pouco com você, o pouco que eu sei, o pouco da minha vivência.
e trazer de novo os velhos da comunidade judaica, que foram eles que me formaram, tá? São os meus grandes mestres, a Clara, a Margarita Schumann, o Benjamin, muitos deles que passaram, a Hannah, sabe, muitos que passaram pela minha vida e me ensinaram muito o que é velhice, o que é resiliência, o que é existência. Que maravilhoso. E eu quero te apresentar aqui, te presentear com o nosso caderninho e o meu livro Raízes aqui. Pra você, muito obrigada. Você escreveu uma carta maravilhosa aqui. E, Cássia, aonde a gente te encontra? Nas redes sociais, para chegar até você? Bom, na rede social da Sani, depois eu vou te passar para você sim, passar. A gente vai colocar. Né? Sani Gestão de Cuidados, a gente está na rede social, né? Eu tenho a minha rede social, que é marguerita.gerontologista, tá? E é isso. Que maravilhoso. Vocês me encontram lá. Obrigada, Cass. Nos vemos. Um beijo. Obrigada. E você que está nos assistindo, muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa da TV Judaica. Se Deus quiser. Um grande beijo. Shalom.